Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, e a gente tá aqui. Hoje é domingo de Ramos, né? Então, se inicia hoje a Semana Santa, né? A Semana Maior. Passamos aí 40 dias, ainda estamos, né, dentro dos 40 dias de Quaresma, que se inicia aí a Semana Santa, né, que é a Semana Maior, aonde a nossa igreja, a Igreja Católica, ela nos dá de presente essa Semana Santa, que é a semana onde relembramos todo o sofrimento de Jesus, o Calvário de Jesus, tudo que ele passou, não é, para deixar para nós a salvação, não é? Toda morte de cruz, aquela morte, aquela humilhação, não é? Aquelas dores, aquele sangramento, todo o seu sangue foi derramado por nós. Naquele dia, naquele tempo, e hoje a nossa igreja, ela relembra todo ano, temos uma semana, a semana onde relembramos essa passagem. Para quê? Para que a gente possa se conscientizar. Todos os dias a gente possa acordar e se conscientizar dos nossos erros, das coisas erradas que a gente faz, que a gente pratica, não é? E que ofende o coração de Deus. E nos impede cada vez mais de chegarmos ao nosso destino, que é a vida eterna, que foi o que Ele preparou para nós. Mas através dos nossos pecados, das nossas desobediências, a gente vai se distanciando cada vez mais dessa graça, não é isso? Então, a nossa igreja, ela prepara todo ano essa semana maior, que é a Semana Santa. E hoje se inicia com o Domingo de Ramos, não é? Então, a gente vai ver aqui, hoje a igreja, a homilia, ela é pequena, é uma homilia pequena, mas a igreja relata a passagem, toda a passagem de tudo aquilo que a gente vai rever durante essa semana, não é? A passagem de todos os dias, de cada sofrimento de Jesus, de tudo que ele passou, ela vem hoje nessa leitura que a gente vai fazer agora. Amém? Então hoje a gente vai ver aqui o capítulo de Mateus. Livro de Mateus, o capítulo é o 26, né? E a gente vai começar daqui do capítulo 14 adiante. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao chefe dos sacerdotes e disse: "O que é que vocês me darão para eu entregar Jesus a vocês?" Combinaram então 30 moedas de prata, e a partir desse momento Judas procurava uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa?" Jesus respondeu: "Vão à cidade, procurem certo homem e lhe digam: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Eu vou celebrar a Páscoa em sua casa, junto com os seus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Eu lhes garanto, um de vocês vai me trair." Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que eu sou?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme a Escritura fala a respeito dele. Porém, ai daqueles que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, será que sou eu?" Jesus lhe respondeu: "É como você acaba de dizer." Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu aos discípulos e disse: "Tomem e comam, isto é o meu corpo." Eucaristia.
Em seguida, tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, dizendo: bebam dele todos, pois isso é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu lhes digo, de hoje em diante não beberei desse fruto da videira até o dia em que com vocês beberei o vinho novo no reino do meu Pai. A ressurreição. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite vocês todos vão ficar desorientados por minha causa, porque a Escritura diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à frente de vocês para a Galileia. Pedro disse a Jesus: ainda que todos fiquem desorientados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus declarou: eu garanto a você, esta noite antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então disse a eles: minha alma está numa tristeza de morte. Fique aqui e vigiem comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice, contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo. Disse a Pedro: como assim? Vocês não puderam vigiar nem sequer 1 hora comigo? Vigiem e rezem, para não caírem na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela 2ª vez e rezou: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando Jesus, afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: agora vocês podem dormir e descansar. Olhem, a hora está chegando. Vejam, o Filho do Homem vai ser entregue ao poder dos pecadores. Levante-se, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Iam da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prendam. Judas logo se aproximou de Jesus e disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus lhe disse: amigo, faça logo o que tem que fazer. Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou da espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: guarde a espada na bainha, pois todos os que usam a espada pela espada morrerão. Ou você pensa que eu não poderia pedir socorro ao meu Pai? Ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos. E então, como se cumpriram as Escrituras, que dizem que isso deve acontecer. E nessa hora Jesus disse às multidões: vocês sairão com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido. Todos os dias, no templo, eu me sentava para ensinar a vocês como me prenderam. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aquele que prenderam Jesus o levaram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os doutores da lei e os anciões estavam reunidos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas, para ver como terminaria tudo isso. Ora,
Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum falso testemunho contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram 2 testemunhas e afirmaram: esse homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: nada tens a responder ao que esses testemunham contra ti? Mas Jesus continuou calado. E o sumo sacerdote disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é como você acabou de dizer. Além disso, eu lhes digo, de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? Responderam: é réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e os esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: fazei-nos uma profecia, Messias. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos: não sei o que você está dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então outra criada viu Pedro e disse aos que aí estavam: esse também estava com Jesus o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: nem conheço esse homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que você também é um deles, pois o seu modo de falar o denuncia. Então Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: nem conheço esse homem. Nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou então do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje o Evangelho está em Mateus. O capítulo é 21 e o versículo é do 1 ao 11. O Rei Messias. Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão até o povoado que está na frente de vocês e logo vão encontrar uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem e tragam os 2 para mim. Se alguém lhe falar alguma coisa, vocês dirão: o Senhor precisa deles, mas logo os mandará de volta. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: digam à filha de Sião: eis que o seu rei está chegando até você. Ele é manso e está montado num jumentinho, cria de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus tinha mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, estenderam os mantos sobre eles e Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. As multidões que iam na frente e atrás de Jesus gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é ele? E as multidões respondiam: é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, através dessa passagem, desse evangelho, não é que tudo começa. Quando Jesus ele entra naquela cidade ali e manda buscar o jumento com a jumentinha,
né, para que ele montasse e entrasse de jumento naquela cidade. E aí todos colocavam mantos ao ele entrar, outros pegavam galho de árvore, que é os ramos, né, da Semana Santa, que a gente leva aquela folhinha de palmeira, todo mundo leva, muitos não entendem o porquê daquilo, é simplesmente um simbolismo, simplesmente a entrada de Jesus ali, em Jerusalém, né? E as pessoas o receberam dessa forma, sabendo que ele era o Messias, o Jesus de Nazaré. Então era uma forma de receber Jesus e todos ali aclamavam, Hosana. Por isso a gente, quando o padre entra na igreja com a procissão de ramos, que é as pessoas com os ramos, aqueles ramos eles são abençoados em um determinado lugar, uma distância pouca da igreja, para que façam aquela procissão com o ramo. Então a gente vem com aquele raminho ali, Hosana e, Hosana, Hosana e, Hosana e, Hosana. Por quê? Porque foi assim que eles receberam. É como se a gente fosse aquele povo recebendo Jesus naquela cidade. Então, por isso, o Domingo de Ramos. Então, a gente viu aí a passagem, né, desse Domingo de Ramos. O que significa a missa de Ramos? É o início da Semana Santa. Tudo que vai acontecer com Jesus durante essa semana, né? Na segunda-feira, na terça, até chegar o dia da sua morte, que é a sexta-feira. Só lembrando que tudo é um simbolismo, tudo é uma lembrança, não é? A Semana Santa, ela não vai alterar em mim, em você, em nada na nossa salvação. Ah, se eu deixar de comer carne, né, na sexta-feira, que é o dia que Jesus morre, eu vou para o céu, eu vou ser salva? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. É apenas em respeito por aquilo que ele passou na sexta-feira, às 3 horas da tarde. É em respeito a ele. Então, se eu nem você, a gente tem esse respeito, que dirá o amor verdadeiro que ele espera de nós a gente ter. Não é isso? Que a gente possa viver uma Semana Santa verdadeiramente, né? Que a gente possa entender o que Jesus ele quer nos trazer, né, com a Semana Santa, a gente relembrando todo o seu trajeto ali de morte, de cruz, não é? E aquela passagem grande que a gente viu, né, vem nos mostrar a fraqueza da nossa carne, né? Judas foi fraco, traiu Jesus, né, por 30 moedas de prata. Um homem ambicioso que só pensava em dinheiro, só pensava em roubar as pessoas, né? E a gente vê também Pedro, né? A gente vê Pedro, que também o negou 3 vezes. Fraqueza da carne de Judas, fraqueza da carne de Pedro. E aí a gente pensa assim, qual é a diferença de nós para Judas? Qual é a diferença de nós para Pedro? Né? Judas traiu Jesus com um beijo, mas com um beijo. Pedro traiu Jesus ao renegar que não o conhecia naquele momento tão difícil. Então, quando Jesus ele foi para aquela montanha, ele pediu que eles ficassem ali sentados vigiando. O vigiar que Jesus falava era orando também, não é? Para que eles não caíssem na tentação que eles caíram, tanto Judas como Pedro. Mas eles dormiram, e a palavra diz que eles estavam com os olhos pesados. Muitas vezes a gente vive mais com os olhos pesados do que vigiando, não é? O inimigo ele procura coisas para que a gente fique ali, os nossos olhos eles fiquem fechados diante da vontade de Deus para que a gente faça tudo errado. Não é? Então a gente não vigia, muitas vezes a gente não vigia em oração, muitas vezes a gente não vai a uma missa, não vai a igreja. Por quê? Porque não estamos vigiando. O vigiar que Jesus pediu àqueles discípulos ali era ajudar ele em oração, porque ele estava angustiado, ele sabia que ia morrer e de que morte ele iria morrer. Ele estava triste, por quê? Porque ele sabia que Pedro ia trair ele.
ia renegar ele. Ele sabia que Judas ia trair, então ele estava com o coração angustiado. Sabe quando a gente é traído? Né? A gente é traído por um amor, a gente é traído por uma amizade. O nosso coração ele fica dilacerado. O coração de Jesus ele estava dilacerado muito antes de acontecer tudo. Por quê? Porque ele via tudo e ele sabia que tudo tinha que se cumprir. E ele permitiu morrer daquela forma para nos salvar. Então, será que eu e você, a gente não é capaz de vivenciar uma Semana Santa, não é? Digna de respeito a Deus? Será que durante uma semana que é tirada durante um ano, eu não posso me preservar de uma cachaçada, de estar em festa, de estar em bar, tomando uma, fazendo, de estar em shows, em estar nisso, naquilo, aquilo outro? Será que eu não posso contemplar tudo que o Rei Jesus Cristo viveu, morreu por mim ali naquela cruz? Será que não? Será que tirar a carne em respeito na Sexta-feira Santa, não é? Será que Jesus não merece esse respeito de tirar a carne? Não vou deixar de comer carne porque na sexta-feira eu deixo de comer carne, mas no sábado eu já estou pecando, já estou fazendo e acontecendo. Não é a questão da sua salvação. Você não vai se salvar porque você deixou de comer a sua carne e comer o peixe, não. É em respeito à morte de Jesus, em respeito a ele foi dilacerado, todo o seu sangue foi derramado naquela cruz por mim. Então isso para mim não é nada. Agora, ainda isso aí, o pedido ainda vai mais além. A gente observa esse respeito em tirar a carne, em tirar isso, em fazer a nossa penitência dos 40 dias, mas ele quer renovação. Ele quer que eu reconheça que eu sou pecador e que eu preciso tirar da minha vida o pecado. É isso que ele quer. Então a Semana Santa, ela vem para isso. Os 40 dias que vivemos foi para a gente reconhecer os nossos erros e tentar consertar, né? Então, que a gente possa viver essa Semana Santa todos os dias aí, um pouquinho revivendo as passagens, não é, de Jesus, o que aconteceu com ele, né, para que a gente possa criar vergonha na cara. Essa é a palavra certa. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.